Cartéis radicais miram agentes da fronteira no celular. Então, isso aqui não é que miram, na minha visão, isso sempre existiu. A diferença é que agora, com o controle da fronteira um pouco mais denso, assim, denso que eu digo funcionando, a palavra denso quer dizer funcionando, com políticas claras, o que pode ou não pode acontecer, é inevitável. Os caras não estarem levemente incomodados. Por quê? Para quem acha que Fronteira Sul só passava pessoas imigrantes, está redondamente enganado. Ali passava o quê? Passava muita droga. Então isso está dando um abalo, vamos chamar assim, financeiro. Vou dar um exemplo, quem está abalado financeiramente, nós vamos falar isso daqui a pouco, não lembro se está na pauta, mas deve estar, Maduro, porque ele não está vendendo o produto dele. Né? Pode falar o que for, a gente sabe qual produto do governo venezuelano, qual que ele vende. Mas, assim, o que está acontecendo, na minha visão, né? Primeiro, o lado bom é que está o Trump, então o Trump gera uma certa proteção para as pessoas, né? E vou melhorar, e não só a proteção, mas ele dá sempre aquela autorização da defesa, que eu acho fantástico, isso fantástico. Eu tô quase perdi até no raciocínio agora. Voltei, perdão, me perdi no raciocínio que eu estava falando dele. Mas o que aconteceu? Com o fechamento da fronteira, não é que esgotou, falar que esgotou é mentira. Cessou muita atividade de tráfico de droga na fronteira. Diminuiu. Falar que zerou, aí é um absurdo falar. Não A gente zerou. idolatrar Trump de uma maneira que está errado, mas diminuiu de forma radical. Isso cria um abalo em quem eu falo trabalho, né? Para o traficante. Então, o que ele tem que fazer? Qual que é o alvo dele principal? Não é Donald Trump. Trump está longe, não é Departamento de Estado, está muito longe. É o cara que está bem na frente dele, Porque se ele gera um medo naquele local, eu falo isso porque isso é uma reação que acontece no Brasil. Se você gera medo na polícia em determinada região de droga, o que o policial tende a fazer? A recuar. Mas ele recua de forma administrativa, não de forma legal. Se, por exemplo, aparecer na frente, tiver como prender, ele vai aprender. Se ele puder evitar, ele vai evitar. Falo isso porque meu pai já faleceu, mas meu pai era policial, a família do meu pai era policial, então eu sei como funciona. Então, se você está fazendo muita repressão, está prendendo, cedo ou tarde, o que a bandidagem faz? Vamos amedrontar quem? Quem está na linha de frente. Você vai amedrontar quem está na linha de frente. Para quê? E não estou falando de dinheiro, você vai amedrontar quem está na linha de frente. O cara, o que? Ele meramente recuar, ele vê o que? Se continuar aprendendo, vou matar a família, vou matar aquilo aqui, etc. É mais ou menos isso que eu quis transmitir, não sei se eu consegui transmitir direito. Eu concordo plenamente, porque os cartéis ganhavam muito dinheiro não só com tráfico de drogas, com tráfico humano também das pessoas que vinham pela fronteira. As pessoas não estão entrando e o que está acontecendo? Os mexicanos estão até sendo obrigados agora a controlar a fronteira sul deles, porque vem o pessoal todo da Guatemala, El Salvador. Você postou sobre isso. Falei que hoje foi sequência de furos, você postou. Não, então, eles tentam vir e agora o governo mexicano falou: não, vocês não vão entrar. Porque não estão conseguindo passar. Os cartéis ganhavam muito dinheiro. Um advogado, gente, cobra mais ou menos 15, 20 mil dólares para fazer o processo do visto. Mesmo com a pessoa estando no Brasil, um EB, uma coisa assim, visto de casamento, seja lá o que for, de investidor e tudo, cobram uns 15, 20 mil dólares para fazer esse processo. Um coiote cobra 20 mil dólares para a pessoa atravessar. E com a pessoa quase morrendo, algumas morrem. Mulheres que fazem a travessia, muitas são absolutamente abusadas, elas não falam abertamente, mas em privado elas falam dos abusos que elas sofreram. É uma coisa horrorosa, sem contar que são dias no deserto, com animais peçonhentos por ali, sem alimentação, sem água. É um inferno. E aí, o que está acontecendo? E eram 20 mil dólares por cabeça. A gente tem a estimativa de que entraram pelo menos 2 milhões de pessoas pela fronteira. Isso é uma estimativa baixa nos 2 últimos anos do Biden. Gente, multiplica isso por 20 mil. Olha o quanto É muito dinheiro. E aí tem outra coisa, eles chegavam aqui, muitas dessas mulheres, eles usavam como escravas sexuais dos coiotes, para pagar a travessia, essas coisas todas, ou então porque existe tráfico humano, eles pegam e colocam para trabalhar. Existe também um mercado para órgãos. Muita gente não fala disso, mas Tem muito isso, hein? Muito bem lembrado. e vinha da fronteira.
E tinha também o tráfico de armas, que não era pouco, porque as pessoas falam, porque nos Estados Unidos é fácil comprar armas. Sim, é fácil comprar armas se você for feito eu, se você for feito o Nilson, que está aqui legalmente, tem a cidadania, tem o green card, você não tem histórico criminal, você vai lá e compra. Agora, para quem está aqui ilegalmente, para esse pessoal todo das gangues, do Trem de Aragua, do PCC e tudo que vem para cá, como é que vocês acham que eles vêm? Tem até um deputado no Brasil que tinha sido preso aqui nos Estados Unidos por tráfico de armas. Ele não pode Verdade. voltar para cá para os Estados Unidos. Voltou, foi preso, foi pego aqui, fugiu para o Brasil e vira deputado lá. As pessoas... Só no Brasil. Não, é só no Brasil uma história dessa. É só no Brasil. Ele foi reeleito. É só no Brasil. E deu muito golpe aqui, né? E muita gente caiu no golpe dele na lábia dele. E trazia as armas em containers. O negócio era uma operação seríssima. E as pessoas esquecem nisso. Aí eu tô aqui para lembrar. Eu tô aqui para. Eu lembro das fofocas. E eu tinha esquecido desse cidadão. Não muito podemos bem lembrado. Então, é o tráfico de armas, de pessoas, de órgãos e de armas. Então, é muita coisa, gente. Eles perderam muito dinheiro. Aí, o que está acontecendo? Além dos cartéis estarem agora mirando a gente, eles colocaram valor na vida das pessoas, dependendo do ranking que eles matarem, eles pagam mais, pagam menos. E aqui nos Estados Unidos também está tendo uma guerra interna contra os agentes de fronteira, os agentes do ICE, em várias cidades. Em Chicago, a gente está vendo que estão cercando o prédio. Assim, está tendo um problema enorme incitado pelos democratas contra os agentes de proteção. E esses agentes agora, você vê, as pessoas saem de casa, policiais que saem de casa para fazer o trabalho, não sabem se vão voltar, porque os cartéis colocaram um preço na cabeça deles. Aí, o que aconteceu? Marco Rubio foi lá e cancelou o visto de pelo menos 50 políticos mexicanos. Porque quem já esteve no México, eu já falei aqui, meu marido trabalhou no México, eu não morei lá por causa das crianças, da segurança, mas ficava indo e voltando toda hora. Quem conhece o que acontece lá sabe que os políticos são tão corruptos quanto os do Brasil. Por quê? Porque o México é um narco-estado, assim como o Brasil é um narco-estado, como a Venezuela, Bolívia, Colômbia são narco-estados. As pessoas não gostam de falar, mas são. O Uruguai é outro narco-estado. Quem controla lá são os cartéis e são as drogas. Eles é que colocam os políticos nos cargos. Então, os cartéis colocarem os agentes da fronteira como alvo não me surpreende, porque é uma guerra. Eu só espero que o Trump e o Pete Hegseth mandem os militares para lá para falar: olha só, vocês querem brincar? Então vamos brincar. Começar a usar os drones lá para acabar com eles, começar a fazer os ataques pontuais no México, assim como eles têm feito na Venezuela. Acaba a palhaçada em 2 minutos. Mas isso de eliminar o agente de frente, de linha de frente, parece que isso é um padrão de bandidagem. Eu falei do Brasil porque isso acontece muito, né? Quando você faz a repressão no negócio, ele mira o agente, porque ele não consegue mexer com a política que está por trás, né? Ele não consegue. Igual você falou, que é estipulado um ranking, até esqueci de comentar, o ranking, se o cara vamos supor, vou inventar, se o cara é tenente, o cara não sei o que lá, a cabeça vale um pouco mais. É meio absurdo, mas isso acontece no Brasil, para quem não sabe, isso acontece. Né? Acontece muito, né? Mas isso mostra, eu sempre gosto de terminar dessa forma quando são esse tipo de assunto, mostra o desespero, sabe que o negócio está sendo feito, está funcionando, e eles não estão tendo para onde ir. E o maior problema, esse pessoal só existe, só quero fechar dessa forma, porque as pessoas consomem os serviços deles, se pode chamar de serviço. Se as pessoas pararem de serem imbecis, de usar, por exemplo, o coiote e contratar um advogado, ou simplesmente acordar para a vida e ver que pode ser que ali não seja o meu país, eu tenho que ficar no meu, ou ir para outro, você vai economizar uma puta grana, você não vai ter problema de dano no seu corpo, entre outras coisas absurdas que podem acontecer. Né? O problema maior é que as pessoas alimentam a criminalidade. Pessoal, quem reclama de criminoso tem que lembrar que muitas vezes você criou o criminoso. Eu faço um parênteses. No Brasil, com muita dor no coração, quando eu fui em 2023 para lá, que eu fui trabalhar, bem rápido fui trabalhar, mas fazer algumas coisas lá,
mas no meio do caminho, eu te fiz um exame na coluna, meu médico, não, sai daqui, você vai ser internado, sua coluna tá para estourar, você tem que ser internado, vai entrar em cirurgia. Tá bom. E eu tinha uma Harley, sempre gostei de moto, tinha uma Harley Davidson, vocês. Eu tô querendo falar disso só para vocês entenderem. Eu vendi minha Harley com uma dor no coração, por quê? Pedi para minha filha, mais velha que ficou, para minha mãe, pô, carrega aqui na bateria. Mas resumindo, ninguém fez isso. Onde eu quero chegar? Eu nunca tive problema de comprar uma peça. As peças da Harley eram mais caras, tá, etc. E onde eu quero chegar? Eu vou fazer o seguro da Harley. Antes da pandemia, tá? Era R$800 por ano. Por quê? Porque quem tem Harley não compra peça de segunda mão. Quem tem Harley vai comprar na própria Harley Davidson. Ponto. Onde eu quero chegar, vocês vão entender. O cara que tem a CG, o motoboy, por exemplo, o que ele faz? Se roubam a peça dele, ele vai exatamente aonde? Perto do meu escritório. Eu falo porque eu sei. Na Guaianazes, lá no centro de São Paulo. O que tem a Guaianazes? É uma linha inteira, enorme, que vende o quê? Um monte de peça de moto. Desculpa, boa parte roubada. Ou seja, a pessoa vai lá comprar, ela alimenta o próprio negócio, ela alimenta o negócio. Então, o cara que é roubado, ele vai comprar uma peça que roubaram dele, aonde? Lá onde está o mercado de roubo de peça. Então, assim, as pessoas, você está dando para entender, quem alimenta essas coisas são as próprias pessoas. Então, você, quando você paga um coiote, você está alimentando aquela indústria ilegal, você está alimentando e você está sofrendo a ilegalidade. Só que você é muito burro, porque você vai gastar muito menos contratando um advogado, ou muitas vezes muito menos direcionando seu sonho real, sendo realista, para outro lugar. Vindo para outro lugar. Para que você vindo ver um país que você vai ter que andar com tornozeleira, você vai ter que andar sempre escondido, você não vai poder ter documento, você não tem direito a porcaria nenhuma porque você entrou legal. Você não acorda e vai para outro país, que é onde você possa ter cidadania. Argentina, por exemplo, Uruguai, estou inventando. Né? Não sei, eu estou num dia do desabafo, desculpa.